Olá, para você que está aqui me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de reflexões astrológicas semanais do canal Astrologia Clássica. Se você não me conhece, eu sou a Ana Rodrigues e aqui a gente trata sempre de astrologia tradicional, astrologia clássica. Nesta reflexão astrológica semanal, nós fazemos uma visão do clima geral e dos momentos marcantes, como por exemplo, essa semana tem muita coisa legal, né? O momento em que nós vamos nos libertar do Marte em Gêmeos, ele vai ingressar no signo de Câncer, mas a gente vai ter antes o Sol ingressando em Áries, iniciando o ano astrológico legal, agora sim dá o início, né? Vamos ter Lua Nova também, vamos ter Mercúrio ingressando em Áries, gente, então pensa que quanta coisa que a gente tem para essa semana. Aliás, as últimas semanas vêm assim bastante recheadas, né? De momentos importantes no céu. Então a gente vai falar desse momento, mas antes, você que não é inscrito, aproveite, se inscreva, já se torne membro do canal também, tem vídeos exclusivos todas as semanas, tá? E é um canal onde a gente vai aprendendo técnicas, então eu não falo só de questões de previsão tal, né? A gente estuda astrologia aqui também, tá bom? Então aproveite, se inscreva, não deixe de curtir o vídeo e colocar seus comentários. Se tiver sugestão de vídeo, aí coloca, né, de tema para vídeo, coloca aí nos comentários também, tá? E se quiser me acompanhar nas outras redes sociais, é só pegar aqui embaixo na descrição do vídeo, tem no banner ali do canal, também tem, né? No topo do canal também tem as minhas redes sociais, tá? Tem os cursos de astrologia tradicional, astrologia clássica, natal, de formação e complementar, tem também de astrologia horária lá na plataforma EAD, aprenderastrologia.com.br. Então você pode acessar lá para pegar mais informações e iniciar os seus estudos em astrologia para se tornar um astrólogo tradicional, tá? Lá na plataforma são cursos mais complexos, longos para formação mesmo, tá? E venha então para a astrologia tradicional para a gente divulgar, porque ela tem muitas técnicas, estudos, é bastante rica mesmo em elementos aí, né, em questões para você aprofundar seu conhecimento. Vamos lá então falar dessa semana. Olha, aqui penúltima semana de março, 19 a 25. Terça-feira 21 a gente tem a lua nova, antes a gente tem no dia 20 aqui o Sol ingressando em Áries, aí aqui no finalzinho aqui o Marte deixa Gêmeos finalmente, tá? Então vamos lá, gente. Dia 19, que é domingo, tem bastante dinamismo. A gente começa, né, amanhã com um pouco mais de dinamismo. Mas nós vamos ter o primeiro movimento da semana exatamente, que é o ingresso do Mercúrio em Áries, a 1h24, horário de Brasília, tá? Então, todos os horários que eu apresento aqui ao longo do vídeo são para o horário de Brasília, mas na descrição do vídeo pelo canal, né, do YouTube, tem todas as correções horárias que você deve fazer se você estiver em outro país, por exemplo, para entender em qual horário isso vai acontecer. Bom, Mercúrio ingressa em Áries. Mercúrio é aquele planeta vinculado à questão de conhecimento, do trânsito das coisas, do aprendizado, informação, comunicação. E entrando em Áries, então ele vai estar no comando de Marte. Esses primeiros dias ainda ele se salva um pouco, né? Porque ele está no signo da regência de Marte, né? Mas o Marte está no signo da regência dele. Então a gente tem uma familiaridade, depois muda um pouquinho o quadro. É bem dinâmico o Mercúrio em Áries, tem uma tendência muito direta, sem enrolação nenhuma. Então, vai direto ao ponto. Para estudar coisas mais simples, coisas complexas, já não é muito legal, tá, gente? Por questão da secura do signo de Áries, que favorece mais o assunto linear. E também, como Áries tem calor, né? Então, ir mais rápido. E aí vocês vão sentindo um pouco mais de prontidão, velocidade mental, comunicação para os assuntos nesse nível também, né? Depois, gente, 7h33, a Lua, que estará, né, iniciará a semana em Aquário, vai chegar a 120 graus a Marte. E da mesma maneira, né, o Aquário, que é do ar, e o Gêmeos, que é do ar, né, então o trígono acontece com os signos do mesmo elemento, a gente tem essa característica dinâmica, tem calor. Iniciamos o domingo com uma facilidade para fazer coisas, seja lá o que você estiver fazendo, ela acaba criando um pouco mais de facilidade em empregar ação. Mas o Marte já está nos graus finais de Gêmeos e o Gêmeos é mutável, né? Então, muitas vezes, fazer não significa ir até o final, pode deixar as coisas assim um pouco ansiosas, assim, sabe? Quando a gente começa a fazer uma coisa empolgada, depois tenta outra e outra, agita um pouquinho.
Como a natureza do aspecto é harmoniosa, né, um trígono 120 graus, vocês vão sentindo bem essa velocidade, esse pique, né, durante o início do domingo. E depois muda um pouco o quadro, gente. O período da tarde ele já tem uma tendência um pouco mais calma, né? 12 e 12, né? É um portal aí 12 e 12. A lua ingressa no signo de Peixes. E aí, como o Peixes ele já é frio, ele acalma um pouquinho mais, tá? Então, a tarde do domingo ela não tem tanto movimento. 14 e 27, a lua chega então ao mesmo grau em que está Saturno, acomoda, né? O Saturno também é um planeta lento, então ele vai acomodar um pouquinho e vocês percebem que ainda Vênus, que chegou a um aspecto, né, a Saturno na semana anterior, ainda tá aqui no orbe. Então a gente tem a tarde do domingo com um pouco mais de acomodação. Ela pode ser um pouquinho preguiçosa, ela é um pouco mais lenta, né? Não é muito indicada para as atividades que requeram muita energia. E às 17h54, então é a Lua quem vai chegar a esses 60 graus a Vênus. E aí Vênus está forte no seu domicílio. E aqui a gente tem uma recepção mútua por exaltação interessantíssima, né? A Lua na exaltação de Vênus e Vênus na exaltação da Lua e no seu próprio domicílio. Bom, o final da tarde do domingo é interessante para as atividades criativas, para entrar em contato com o ambiente de artes, com o ambiente místico também, é uma tendência mística. Ela é aprazível, né? Tem uma característica bastante amistosa. Se fosse um trígono, seria mais perceptível, assim, né? A influência ao sextil é um pouco leve, mas o fim da tarde do domingo tende a ser bastante agradável. Agora, gente, dia 20 de março vem com um único movimento perfeito, né, no céu, o ingresso do Sol no signo de Áries, um dia específico só para ele. 18h24 inicia o ano astrológico. Eu tenho um vídeo aqui no canal do ano astrológico no sentido mundano, né? Então, quem não assistiu pode assistir. E aí vocês vão perceber então que o ingresso do Sol no signo de Áries, né, vai pegar aqui o Sol na casa 7, né, já, que é uma casa que fala do ambiente externo, com o ascendente em Libra e o regente do ascendente na 8ª casa, que não é uma casa muito boa, planetas na 6. Aliás, a 6ª casa aqui com Saturno, Lua em Peixes, ela traz desafios importantes para o país, por exemplo. Por exemplo, gente, né, a casa 6 é uma casa que tem o tema de produtividade, indústria, né, empregados à indústria, e o Saturno ele fica, assim, principalmente nesse início, nesses primeiros meses, bem desafiador, porque o Júpiter está em Áries, que é um ponto da queda de Saturno, e aí isso pode trazer falências, né, de empresas, às vezes empresas antigas, ou quando não é falência, os prejuízos, né, para empresas nesse sentido também. Além de ter a casa 6 como uma casa do âmbito da saúde, né, do tema do saneamento, das questões nesse sentido, alimentação, né, questão de fome envolvendo a lua aqui, e esse tema pegando essa parte produtiva e trabalho com bases, né, assim, com um lado mais pesado, né, do país, né, então essa questão de fome, produtividade, né, pegando o âmbito da indústria, dos empregados, tende a ser ainda um foco durante esse período. Depois de maio, Júpiter deixa o Áries e vai ingressar em Touro. Então essa tendência ela tende a diminuir um pouco, porque aí livra o Saturno, né, de enxergar aqui a sua queda, né? Porque ele está disposto por Júpiter, né? O signo de Peixes é da regência de Júpiter, então conforme Júpiter for transitando aqui, né, ao longo do zodíaco, ele vai modulando essa característica do Saturno em Peixes. Então até maio é um pouco pesada para o âmbito produtivo, por exemplo, né? O âmbito industrial, aí ele traz não só a indústria, né? Mas as empresas em nível geral que empregam grande quantidade de pessoas, né? De cidadãos e tal. Pega um pouquinho pesado. E esse tema vinculado à estrutura básica de saúde, saneamento, então alimentação, né? Como eu falei. Bom, assista um vídeo lá que tem mais informações, tá? Aqui é mais a reflexão semanal. Agora, o Sol, ele vai ingressar na casa 7, né? No momento aqui, ele tá conjuntinho aqui, a casa 7. Gente, a casa 7 é um ambiente externo, então isso tem a ver com questão de política externa, mas também tem relação, porque, olha, vejam bem, Mercúrio e Júpiter também estão na 7. Com os assuntos que se desenrolam fora, em outros países, e que, por consequência,
de relações comerciais, políticas, o que for, tem interferência também no nosso país, tá? Então tem um holofote, né? Uma iluminação do Sol lá do lado de fora e ela vai repercutindo em assuntos ligados a nós também, tá bom? Então, dia 20 de março vem com o Sol em Áries. Feliz Ano Novo Astrológico e para você que acompanha a astrologia. É o início da nossa roda, o equinócio do outono para nós aqui no hemisfério sul e de primavera lá no hemisfério norte, né? E vamos iniciar então o ano ainda na disposição de Marte em Gêmeos, né? Finalzinho, suspiro final do Marte em Gêmeos na casa 9. Então vejam bem, o Sol na 7 e o Marte na 9 tem tudo a ver com outras culturas, outros países, a dinâmica das relações internacionais bem forte aí durante esse período. E os desafios que vêm em seguida, né? Não só o lado bom. Marte ainda está recebendo uma quadratura da Lua aqui, né? Bom, que vai ser ainda perfeita antes dele deixar Gêmeos. Então, nós vamos sentir ainda os efeitos desafiadores dessa quadratura durante esse ano, tá? Bom, gente, o dia 21 traz uma lua nova, mas antes, aqui que eu acabei de falar. A Lua chega à quadratura 90 graus a Marte às 9h58, em 28 graus e 6 minutos de Peixes. Bom, para o clima diário é muito instável, 9h54 no horário de Brasília, bem no meio da manhã. Gente, é muito instável, é confuso. Para iniciar questões muito novas, não é muito legal. É o finalzinho do ciclo da Lua, né? Lua balsâmica. Então a gente tem aquela característica de confusão, né? Ela não é legal para ter conversas importantes, para iniciar, e até o ritmo das atividades podem sofrer alterações, imprevisibilidade e tal. Não é nada legal, além de todo o aspecto que envolve desafiador envolvendo a Marte, agita o clima, ele deixa o clima um pouquinho mais agressivo. Então mantenha a atenção para não entrar em discussões, em situações assim muito agressivas, né, disputas e tal, porque depois pode ficar um pouco enroscado nisso, né? E aí depois é quando a Lua ingressa em Áries, né? Para depois logo em seguida chegar ao seu novo ciclo, 13 horas e 1 minuto, então é quando a Lua ingressa aqui em Áries. Ingressa na casa 9, casa de ambiente externo, casa das questões religiosas, espiritualistas, do ambiente jurídico também, né? Mexe bastante com esse movimento exterior, diria. E a Lua em Áries, ela tem uma velocidade interessantíssima, é bem descomplicada, fica bem veloz, tudo muito simples assim, né, acontecendo. Então vocês vão perceber também no ritmo diário, tudo flui de uma maneira bem mais simples, bem mais direta, né? E quando for 14h23 no horário de Brasília, então é exatamente o momento em que a Lua e o Sol se encontram no mesmo grau. Gente, olha só o quarteto ariano aqui na casa 9 de novo, colocando atenção também em outros continentes, inclusive, né? Porque, gente, enquanto a casa 7 representa o lado externo e a gente pode associar no sentido mundano a países aliados, a casa 9 ela tem um fator mais cultural em relação a países, né? Os estrangeiros, né? A gente pode colocar assim, e bem distantes também, ainda envolvendo aqui Júpiter na parada, né, gente? Então, essa dinâmica para os próximos 15 dias, ela traz muito movimento novo, notícias envolvendo questões em ambiente exterior, outros países, assuntos de política externa, relações internacionais, muito forte vindo desse âmbito. Mas a casa 9 também é uma casa do ambiente da religiosidade. E essa característica ariana, inclusive com Júpiter, que também tem esse tema, espiritualidade, religiosidade, é muito propenso a coisas diferentes, novas, inusitadas, audaciosas, por sinal. Todos estão dispostos ainda por Marte aqui em Gêmeos e traz muita agitação. Então, temas vinculados a situações ou ambientes, né, também que envolvam situações religiosas, pessoas do âmbito religioso, questões de filosofia, né, envolvendo as religiões, também tem ali uma agitação considerável. Então fiquem atentos ao que pode se desenrolar nesse tema de casa 9. E depois ainda no dia 21 de março, às 22h34, a Lua chega ao mesmo grau de Mercúrio em Áries, né? Bom, para divulgações e tal, pode ser interessante, principalmente as que forem mais simples, comunicar alguma coisa bem pontual. Não é muito interessante aqui para estudar assuntos complexos, né? Ou assuntos que dependam de interpretação e tal, porque essa secura do signo de Áries, ela é bem descomplicada, né?
É muito legal para assuntos bem pontuais, então pode ser interessante, certo? Dia 22, gente, vem com Júpiter se encontrando com Lua agora, né? A Lua chegando ao mesmo grau que Júpiter, 17 horas e 17 minutos. Então, antes disso, a gente não tem aspectos perfeitos, mas a Lua vai se afastando aqui, ó, da conjunção com Mercúrio e vai se aproximando da conjunção com Júpiter. E a Lua com Júpiter, ela é interessante para aplicações de mudanças. Como estão no signo de Áries, mudanças simples, descomplicadas, coisas que viram a direção mesmo. Pode ser um momento de oportunidade, tem essa sensação maior mesmo, né? Tem esse clima de algo maior. Mas evitem o risco excessivo. Essa conjunção acontece na 8ª casa, né? Para o mapa de Brasília. Então, evitem riscos excessivos, né? Ela empolga bem, né? Uma característica ariana que instiga bastante ação. Tem um perfil até ousado. Quarta-feira vem com isso. Agora, quinta-feira, muda um pouco o clima daqui um tempinho, né? A gente começa a quinta com a Lua no finalzinho de Áries, aplicando 60 graus a Marte. Então, como Marte é o regente de Áries, facilita o processo descomplicado, direto, rápido, né? Bem veloz, assim, né? Agitado até um pouco. Mas é às 14h13. Então percebam que antes disso não temos o aspecto perfeito. Essa influência vai ganhando poder ao longo da manhã até chegar no momento perfeito às 14h13 e até 15h42. Depois disso, a Lua ingressa em Touro. E o Touro é seco, que tem essa linearidade ainda, mas ele é frio, então perde velocidade. Porém, para assuntos práticos e que tenham procedimentos, pode ser legal, porque aí o passo firme se mantém, só que não tem velocidade. Então, para mudanças, conciliação de assuntos, por exemplo, já não é muito legal, não tem maleabilidade, tá? E também a Lua entra aqui no ponto da exaltação dela e ela já está disposta por Vênus, que também está aqui. Então, fica um clima um pouco mais acomodado, e também muito mais sujeito à satisfação, ou seja, para coisas que fogem muito aquilo que você estiver fazendo, tal, não é muito legal. Você pode sentir um pouquinho do impacto resistente ali, né? 18h56, então essa Lua chega a 60 graus a Saturno, e o Saturno também é lento. Então, agora acomoda bem mesmo, né? Apesar do aspecto ser harmonioso, não é um momento muito interessante para início de atividades que requeram muita velocidade. Mas se você estiver tentando solidificar, concentrar alguma coisa, já pode ser até um tanto melhor, né? Como o Saturno está em peixes que é frio, pode ser interessante para se manter em alguma coisa, né? Mesmo que o peixes seja mutável, né? O Saturno é lento, né, gente? E o dia 24, sexta-feira, vem com bastante estabilidade também, às 7h31, então é o momento que a Lua se encontra com Vênus muito calma, né? Na verdade, não é aquela calmaria pisciana, assim, né? Tranquilona. A tranquilidade, ela vem aqui de ritmo. Então, como eu falei agora há pouco para vocês, como o Touro é seco, é muito interessante essa conjunção para manter o ritmo do que você estiver fazendo, porque dificilmente você vai desviar. E agora também a Lua em conjunção com Vênus, Lua exaltada, Vênus domiciliada, favorece o atendimento de algumas satisfações, de coisas que fazer ou lidar com coisas que nos agradam, né? Buscar fazer melhor também as coisas. Essa questão do prazer com as coisas de vida material, por exemplo, do nível físico, né, da vida, ficam muito mais evidentes. Para assuntos artísticos pode ser legal, ela até anima, assim, eu diria assim que ela cria um clima otimista, né? A gente tá falando de Vênus, que é um benéfico no seu próprio domicílio e tá bem interessante. Então, essa característica ela é interessante, bem favorável para a manutenção de um clima muito agradável, tá bom? E o dia 25, sábado, gente, vem primeiro 8h45, então Marte nos libertando do seu trânsito em Gêmeos. O signo de Câncer é o signo da queda de Marte, que é uma debilidade. Porém, esses primeiros graus aqui, pelos termos egípcios, são termos de Marte, então ele não fica totalmente prejudicado. Só que muda bem de um clima agressivo para um clima defensivo, um clima de reserva. Então, ao invés de aplicar uma ação e iniciativa, a gente tem mais a ver com responder a estímulos externos. Aí vocês vão sentindo que a velocidade dos assuntos diminui bem e até para iniciativas e inícios requer um pouco mais de ponderação.
O signo de Câncer é um signo da água, é um signo frio, mas é um signo cardinal. Então ele ainda representa a ação para Marte, só que já é uma ação mais ponderada, mais refletida, mais reservada. Não é aquela coisa agitada, veloz e barulhenta, diminui bem. Mas tem um perfil de combate ainda, assim, eu diria, num estímulo de resposta a impulso externo, uma provocação externa, por exemplo. Mas já vai mais para defesa. E pode ser interessante, então, esse período do Marte em Câncer para cuidar das reservas, né? Para cuidar de coisas mais relacionadas a essa organização, assim, a gente pode ver, pode pensar assim. Agora, Marte em Câncer não tem nem um pouquinho da ousadia, então, para riscos, por exemplo, ele já pode ser um pouquinho mais difícil. A gente tem que pensar assim que isso daqui é uma influência geral, e aí em cada carta isso tem maior ou menor importância, porque cada um de nós está vivendo um momento. Então as pessoas que estão em momentos, né, em que Marte tem uma importância, vai sentir com mais força esse impacto da mudança, né, do trânsito de Marte de Gêmeos para Marte em Câncer. E quem não está em uma fase em que Marte seja muito importante, por exemplo, vai sentir um pouco menos, tá, gente? Agora, lógico que quem tem Marte em signos cardinais, né? O signo de Áries, o próprio signo de Câncer, o signo de Capricórnio, o signo de Libra, vai pegar momentos de conjunções, oposições e quadraturas ao longo do trânsito de Marte, vai sentindo um pouco mais do impacto para a tomada de iniciativa, né? Uma tendência um pouco mais cautelosa, por exemplo, né? E quem tem Marte em signos da água, pega o Marte em trígono, né? Durante esse trânsito do Marte em Câncer, e não estimula uma ação assim incisiva ou audaciosa. Os signos da água são signos frios, né? Inclusive o signo de Escorpião é domicílio de Marte. E quando Marte em Câncer estiver transitando em trígono ao seu Marte natal, você vai sentir um pouco mais de facilidade para fazer as coisas, no entanto, com mais estratégia, né? Com mais ponderação, tá bom, gente? Então é assim que funciona. E ainda no sábado, dia 25, nós vamos ter 21h41, então a Lua deixando ali o signo de Touro, sua exaltação, e ingressando em Gêmeos, e ela vai dinamizar um pouquinho o ritmo. Então, o final do sábado, ele já vem com um pouquinho mais de agitação. Se você for curtir, fazer alguma coisa no sábado, vai sentir essa mudança de clima aqui, depois das 21h41, tá bom? Gente, então perceberam como essa semana vem com tudo, né? Mais um pouco, é uma semana importante, talvez em quantidade não tenha tanto movimento, mas em qualidade sim. É um momento que Marte deixa definitivamente esse trânsito enorme, longo, né? Que ele teve no signo de Gêmeos, ficou retrógrado, agora ele entra nesse campo de reserva, né? Mais defensivo. Sol em Áries, início de ano astrológico, início de ciclo lunar dos próximos 28 dias com a Lua a Lua nova no signo de Áries, né? Mercúrio em Áries e de tudo um pouco. Então, gente, espero que vocês tenham um ótimo ano astrológico aí, feliz ano novo astrológico para todos vocês. Deixa aí embaixo seus comentários o que você achou do vídeo, se tem alguma sugestão para temas também. Lembre que eu trabalho com astrologia tradicional. Forte abraço para todos, não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos para me ajudar a divulgar o canal, tá bom? Um abração para todos vocês, até a próxima, então, até mais.